Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos desvendar juntos o artigo 256, um tema super importante que gera muitas dúvidas. A citação por edital. Sabe quando o réu simplesmente não é encontrado? É aí que a citação por edital entra em ação. Ela é como um último recurso para garantir que o processo judicial não pare. Basicamente, é um aviso público, geralmente publicado no Diário da Justiça, informando ao réu que existe um processo contra ele, mesmo que não seja possível localizá-lo pelos métodos tradicionais, como o oficial de justiça ou pelos correios. Mas quando exatamente isso acontece? O artigo 256 é claro. Ela é usada quando o endereço do réu é totalmente desconhecido, quando ele está em um lugar de difícil acesso, ou em outras situações onde a lei determina especificamente essa forma de comunicação. É uma forma de proteger o andamento da justiça e os direitos de todos. Quer entender cada um desses pontos de um jeito ainda mais claro e prático? Então, vem comigo para mais uma leitura facilitada. Leitura facilitada seguida de exemplos práticos do Código de Processo Civil. Artigo 255. Tema: quando a citação será feita por edital. A citação por edital é utilizada de forma excepcional, somente quando não é possível localizar o réu para a citação pessoal. Ela será realizada nos seguintes casos. Inciso 1. Quando a pessoa a ser citada é desconhecida ou incerta. Isso ocorre quando o autor não sabe quem é exatamente o réu, ocupante irregular de um imóvel, herdeiro ainda não identificado, etc. Exemplo: uma ação de uso capião é proposta para regularizar a posse de um terreno. O autor não sabe quem é o proprietário anterior, pois no cartório não consta registro válido. Como não existe uma pessoa certa para ser citada, o juiz autoriza a citação por edital, porque o réu é desconhecido, incerto. Inciso 2. Quando não se sabe onde o réu está ou quando o lugar é inacessível. Serve para casos em que não foi possível descobrir o endereço ou quando não é possível chegar até o local. Exemplo: uma pessoa move ação de cobrança contra um devedor. No entanto, o devedor mudou de cidade sem deixar endereço, e nem parentes sabem onde ele mora. Foram feitas buscas em cadastros públicos e nada foi encontrado. A citação pessoal se torna impossível. Assim, o juiz autoriza a citação por edital, já que o local do réu é ignorado, incerto. Inciso 3. Quando a lei determina expressamente essa forma de citação. Há situações específicas previstas em outras normas que já autorizam a citação por edital. Exemplo: em um inventário, alguns herdeiros são desconhecidos, e a lei prevê a possibilidade de citação por edital nesses casos. Por ser hipótese expressamente prevista em lei, o juiz determina a citação por edital. Parágrafo 1º. País inacessível. Considera-se inacessível o país que não cumpre carta rogatória, ou seja, recusa a cooperação jurídica internacional. Nesse caso, se o réu estiver nesse país, a citação será por edital. Exemplo: um brasileiro entra com ação de indenização contra alguém que está morando em um país que não aceita a carta rogatória do Brasil. Esse país sem acordo de cooperação jurídica. Como não há como citar a pessoa lá fora, o juiz considera aquele país inacessível e ordena a citação por edital. Parágrafo 2º. Divulgação complementar por rádio. Quando a pessoa estiver em local inacessível, além do edital, o juiz deve determinar que a notícia da citação seja divulgada também pelo rádio, se houver emissora na comarca. Essa medida amplia a publicidade do ato. Exemplo: o réu está em local inacessível, por exemplo, em área rural isolada ou território indígena não aberto ao público. A citação será feita por edital. E, além disso, o juiz determina a divulgação em rádio local, se houver emissora na comarca, para ampliar o alcance da comunicação. Parágrafo 3º.
Local ignorado ou incerto. O réu só é considerado em local ignorado ou incerto depois que o juiz constatar que todas as formas de busca foram tentadas sem sucesso, inclusive consulta a cadastros públicos, como Receita Federal, Detran, concessionárias de energia, água, etc. Exemplo: o oficial de justiça tenta citar o réu 3 vezes no endereço informado. Depois, o cartório consulta a Receita Federal, o TRE e as concessionárias de água e energia, sem sucesso. Somente após essas tentativas documentadas é que o juiz pode concluir que o réu está em local ignorado, incerto, autorizando a citação por edital. Agora é hora de praticar. Questões para fixação. Confira as questões que preparamos especialmente para você. Questão 1. A citação por edital será admitida, conforme o artigo 256 do CPC 2015, quando a. O citando estiver viajando temporariamente. b. O citando for pessoa jurídica sediada em comarca diversa. c. O citando for desconhecido ou incerto. d. O réu residir em endereço comercial. e. Houver dificuldade logística de entrega postal. Gabarito correto. Letra C. Isso porque o inciso 1 prevê edital quando o citando é desconhecido ou incerto, ou seja, quando sequer é possível identificar com precisão quem deve ser citado. Questão 2. De acordo com o artigo 256 do CPC 2015, a citação por edital também é cabível quando a. O réu se recusa a receber a contrafé. b. O local do citando for ignorado, incerto ou inacessível. c. O oficial de justiça não localizar testemunhas do ato. d. A parte autora assim preferir. e. O citando mor em outra comarca. Gabarito correto. Letra B. Comentário rápido. O inciso 2 permite edital quando o que local é ignorado, incerto ou inacessível, após tentativas infrutíferas de localização. Questão 3. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 256 do CPC 2015, considera-se inacessível o lugar em que se encontra o citando quando a. Houver greve do serviço postal. b. O réu estiver em área rural remota. c. O país em que se encontra recusar o cumprimento de carta rogatória. d. O citando estiver em viagem internacional. e. O país não possuir representação diplomática. Gabarito correto, letra C. Isso porque a recusa do país ao cumprimento de carta rogatória configura inacessibilidade, legitimando a citação por edital. Questão 4. Se o local do réu for considerado inacessível, segundo o parágrafo 2º do artigo 256, a lei determina que a. A citação seja feita apenas por edital. b. A citação seja automaticamente convertida em carta precatória. c. A notícia da citação seja também divulgada pelo rádio, se houver emissora na comarca. d. O ato seja realizado mediante oficial de justiça. e. O juiz intime o autor para localizar novo endereço. Gabarito correto. Letra C. Comentário rápido. A divulgação pelo rádio reforça a publicidade excepcional da citação editalícia quando o réu está em local inacessível. Acesse nossa playlist. Bons estudos!